Capítulo 14. Ir aonde Deus mandar. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. Quando eu era menino, aprendi a ir aonde me mandavam para dar recados, fazer compras e etc. E gostava muito desse trabalho. Minha mãe, uma viúva, meu pai morreram num acidente de elevador quando eu tinha apenas 5 anos de idade. E toda a nossa família de 5 pessoas provavelmente não teriam feito suas refeições com regularidade se eu não tivesse ido tantas vezes fazer compras. Arthur, dizia-me mamãe muitas vezes, pega essa lista e vá até a mercearia fazer compras. Vá depressa porque não posso preparar a refeição antes de você voltar. E lá ia eu, apertando o dinheiro nas mãos e com a brisa soprar pelo meu rosto. Mais de uma vez, quando estava jogando com meus companheiros num terreno baldio perto de casa, ela me chamava dizendo: Arthur, sinto muito, mas preciso que você traga algumas coisas para mim do armazém. Mas mamãe, retrucava eu, está justamente na minha vez de jogar, dá para esperar um pouquinho? Paciência, meu filho, mas preciso disso imediatamente, vá logo, por favor. Daí, muito pesaroso, largava o bastão, pegava a lista e o dinheiro e ia fazer o que ela me mandava. Por vezes, é preciso fazer até sacrifício para atender algumas ordens. No caso de Jesus, ele veio a este mundo para desincumbir da mais pesada tarefa, já confiada a alguém, e o caminho que teve de andar foi a enorme distância que separa o céu da terra. Um dia, quando veio a plenitude do tempo, isto é, quando chegou o tempo determinado, ele se voltou para o Pai e disse: Bem, chegou a hora de ir para o mundo, assumir a natureza humana e de ficar longe do céu durante um bom número de anos. Contudo, espero voltar desta missão depois de a ter completado inteiramente e, quando vitorioso, trouxer de volta comigo o pecador restabelecido na comunhão do céu. Em seguida, com o coração muito triste, deixou o Pai, mas estava animado com a perspectiva de redimir um mundo cheio de pecadores perdidos. Enquanto os anjos choravam, nosso Salvador despediu-se afetuosamente e partiu para a luta, com a abençoada esperança de voltar com a vitória nas mãos. Deus escolheu a Virgem Maria para dar a carne humana ao seu filho e para cuidar dele enquanto fosse pequeno e durante sua juventude ágil e forte, até chegar à idade adulta e ser um homem de espírito nobre. Quando completou 30 anos, foi batizado por João Batista e, cheio do Espírito Santo, começou seu ministério público, que durou 3 anos e meio. Homens maus e invejosos da sua bondade e vida piedosa crucificaram-no, e ele se deixou oferecer como sacrifício divino necessário para a remissão dos nossos pecados. Enterraram-no, mas a sepultura não pôde segurar. Ressuscitando, proclamou sua vitória sobre a morte, com a vibrante frase: Eu sou a ressurreição e a vida. 40 dias mais tarde, vitorioso, ascendeu corporalmente para o céu, completando a missão que lhe custara a própria vida, e lá recebeu as boas-vindas do Pai e dos santos anjos que o adoravam. O êxito fora total, e agora estava de volta para junto do Pai, para ser nosso Salvador e fazer propiciação por nós no santuário celestial. Foi dessa maneira que Jesus adquiriu o direito de ser o representante dos homens nas cortes celestiais, direito conquistado pela vitória obtida na luta contra o pecado. No futuro próximo, ele vai voltar, vestido com suas roupas de rei, desta vez para arrancar das sepulturas os santos mortos e, juntamente com os vivos transformados, transladá-los para o céu. Como você pode ver, se Jesus não tivesse vindo ao mundo para cumprir sua dolorosa missão de misericórdia, nós não teríamos um Salvador, e nem teríamos quem pudesse perdoar nossos pecados. Nosso futuro seria tenebroso, e não teríamos esperança alguma além da sepultura. Nossa salvação tornou-se possível porque Jesus se dispôs a ir aonde Deus mandou. Quando Deus disse a Abraão que fosse para Canaã, ele deixou a casa rica e confortável dos seus ancestrais e seus muitos amigos e partiu sem saber para onde ia. Foi o primeiro missionário que viajou para terras estrangeiras. Já pensou nisso?
E por que Deus o mandou? Para levar o conhecimento da verdadeira religião aos habitantes de terras longínquas. Se isto acontecer com você e vier algum dia ser um missionário em terras distantes, é bem provável que vá de avião a jato. Mas tal não se deu com esse patriarca que teve de viajar em lombo de camelo. Foi ele bem-sucedido em sua missão? Sem dúvida. Seus descendentes ocuparam a terra de Canaã, a Palestina, e se estabeleceram naquela região encantadora que fica no centro e no coração do mundo, tornando-se testemunhas de Deus para toda a humanidade. O maior homem do Novo Testamento a ir para onde Deus o mandou foi o apóstolo Paulo, que levou o cristianismo para toda parte. Certa vez teve uma visão em que um homem lhe pediu: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, verso 9. E compreendeu que essa era uma ordem divina. A resposta foi pronta e viajou imediatamente para a Europa. Foi assim que o evangelho penetrou nesse grande continente. A Índia acenou para Tomé, e para lá se foi ele, cumprindo a missão que Deus lhe dera e abrindo aquele distante país para o evangelho. Numa missão de misericórdia, Deus mandou Filipe para Samaria, e lá centenas de pessoas se tornaram cristãs. O apóstolo Pedro levou o evangelho para Roma, onde entregou sua vida a Deus como mártir. Ele foi crucificado de cabeça para baixo porque não se julgava digno de ser pendurado numa cruz da mesma maneira que seu mestre. Ir a Roma foi para ele um caminho na direção da morte, mas isto era muito pouco, pensava ele, comparado com o que fizera quem tinha derramado o próprio sangue e morrido por seus pecados. Lembra-se de Jonas, o profeta teimoso que Deus mandou para Nínive com uma mensagem e que resolveu não atender à ordem? Diga bem alto para aqueles pecadores amantes do prazer, ordenou Deus, e lhes anuncie que, se não se arrependerem, daqui a 40 dias a cidade será destruída. Jonas, porém, tinha preconceitos contra Nínive, porque seus habitantes não pertenciam ao mesmo povo que ele, e por isso recusou-se a ir para onde Deus o mandava. O que foi que aconteceu? Ele fez exatamente o que o diabo queria. Deus lhe dissera: vá para Nínive, isto é, para o leste. E Jonas fez exatamente o contrário. Tomou um navio e foi para o oeste, para a Espanha. Satanás sempre nos manda para a direção oposta. Com essa atitude, Jonas meteu toda a tripulação do navio numa dificuldade tremenda. É que veio uma tempestade muito forte, cujas ondas jogaram o navio de lá para cá como se fosse um pedaço de cortiça. O desesperado capitão implorou aos deuses que o libertassem e pediu para os marinheiros que fizessem o mesmo. Tudo, porém, em vão. Isto deve ser um juízo de Deus, dizia ele. O que podemos fazer para aplacar sua ira? Na ronda que fez pelos porões do navio, ficou surpreso ao encontrar Jonas dormindo profundamente, talvez junto a algum grande rolo de cordas. Levante-se, dorminhoco, ordenou ele zangado, e ore também ao seu Deus. A verdade é que Jonas estava exausto e muito cansado, porque até sua mente se desgastara na luta contra o dever. Fugindo de Deus, ficara tão agitado como qualquer um de nós quando se debate contra as correntes. Quando o profeta fugitivo acordou e percebeu as violentas sacudidas do navio, confessou: sou eu o culpado de tudo. Jogue-me no mar e logo ele vai ficar calmo de novo. O capitão relutou em fazer o que Jonas lhe dizia, mas diante da insistência do fugitivo e do perigo que enfrentava, resolveu atender seu pedido e jogou-o para o meio daquelas terríveis ondas. Jonas tinha certeza de que ia morrer afogado, mas os planos de Deus eram outros para aquele homem teimoso. Ele o enviara para Nínive em missão de misericórdia, e suas ordens deveriam ser cumpridas. Em vez de mergulhar nas águas como esperava, o profeta caiu bem dentro da garganta aberta de um grande peixe e escorregou para o estômago do monstro, chegando a um lugar quente, liso e escuro. O pobre homem ficou aterrorizado ao perceber o que estava acontecendo com ele. Bem, posso imaginar Jonas se esforçando para se pôr de pé dentro daquele quartinho, que se mexia misteriosamente. Sua cabeça deveria estar batendo no teto, e sem dúvida começou a perguntar para si mesmo: onde será que estou? Aos poucos foi compreendendo que estava na barriga de um enorme peixe, lugar onde até a respiração era difícil. Tudo ao seu redor era escuro, terrivelmente escuro. Meu Deus,
tem misericórdia de mim foi sua oração de angústia. A única coisa boa que pode ser dita acerca do ventre daquele enorme animal é que marcou o fim dos desvios de Jonas pelos caminhos de Satanás. 3 dias no estômago do peixe o colocaram novamente na estrada de Nínive. Ao Senhor pertence a salvação, exclamou ele daquelas profundezas. Jonas, capítulo 2, verso 9. Agora, sendo humilde, Deus podia usá-lo, porque perdendo seus preconceitos, estava disposto a ir onde Deus o mandava. De repente, o aposento em que se encontrava começou a ficar cada vez menor, e ele se sentiu empurrado por um pequeno canal até a imensa garganta que se abriu e o lançou pelos ares através de grandes mandíbulas, vindo a cair na praia sob a ofuscante luz do sol. Levantando-se, Jonas deve ter logo tratado de tirar as algas marinhas que ficaram enroladas pelo corpo inteiro, e talvez tivesse até que tirar alguns peixinhos dos bolsos, como fazem tantos juvenis que guardam objetos encontrados. Provavelmente lavou-se nas águas do mar e se expôs ao sol até ficar completamente seco. Daí foi para Nínive. Finalmente estava indo para onde Deus o mandava. Com passos arrependidos, dirigiu-se àquela ímpia cidade e clamou bem alto, avisando seus habitantes que, se não se arrependessem, a destruição viria dentro de 40 dias. O alarme correu rapidamente pela grande metrópole, e o próprio rei ordenou do seu trono que todos os habitantes se voltassem para o Senhor, confessassem seus pecados e abandonassem suas más ações. Toda a cidade se humilhou diante de Deus, e o esforço evangelístico de Jonas foi o mais bem-sucedido que já houve no mundo. 120.000 pessoas se converteram. Indo para onde Deus o mandava, teve o maior sucesso da sua vida. Mas que grande lição teve de aprender. Não vale a pena querer fugir da obrigação. Precisam-se hoje de rapazes e meninas que estejam prontos a ir para onde Deus manda. Os maiores homens deste mundo não estão além do poder de um Deus que opera maravilhas. Deus converterá homens que ocupam posição de responsabilidade, homens de intelecto e de influência, convertidos à verdade, tornar-se-ão instrumentos nas mãos de Deus para comunicar luz. Atos dos Apóstolos, página 140. Há muitos reis de Nínive que estão esperando hoje para serem convertidos, e talvez o testemunho de um jovem que ama a Deus levará os pés deles a andarem na direção de Deus. Há em nosso mundo muitos que estão mais próximos de Deus do que supomos. Neste tenebroso mundo de pecado, o Senhor tem muitas joias preciosas a quem Ele guiará seus mensageiros. Há em toda parte os que assumirão sua atitude ao lado de Cristo. Na página 172 do livro Conselho aos Pais e Professores e Estudantes, lemos a seguinte mensagem de Ellen White: podemos levar a Cristo centenas e milhares de crianças se trabalharmos por elas. Já pensou em começar uma escola sabatina filial, levando para lá os meninos e meninas que puder? Converse sobre isso com a pessoa encarregada na igreja. Ir aonde Deus mandar vai levá-lo para junto dos que têm sua mesma idade. Lembre-se de que os pregadores leigos de idade mais avançada não possuem metade da influência que os jovens devotados a Deus podem ter sobre seus companheiros. Trabalhe, pois, em favor tanto dos que têm a sua idade como dos mais velhos e mais moços. A promessa seguinte é muito bela. O mais humilde obreiro, movido pelo Espírito Santo, poderá tocar cordas invisíveis, cujas vibrações hão de soar até os confins da terra e produzir melodias através dos séculos eternos. Na sua obra Ideais Júniors, Lester Bond conta a seguinte história. Uma senhora que pertencia à família real da Alemanha estava muito doente e tinha de passar por uma intervenção cirúrgica com toda a urgência. Buscaram o melhor cirurgião e, como os resultados iriam depender muito dos cuidados pessoais que fossem ministrados, buscaram também a mais fiel e competente enfermeira que puderam encontrar, e a escolhida foi uma jovem adventista do 7º dia. Numa dada ocasião, depois da intervenção ser feita, essa jovem entrou no seu quarto que ficava junto ao da enferma, ajoelhou-se, agradeceu a Deus pelo privilégio que estava tendo e pediu para saber usá-lo da maneira mais proveitosa possível. O Senhor chegou tão perto dela e encheu seu coração de tanta felicidade que, não resistindo, começou a chorar de alegria. No momento em que isto acontecia, soou o sininho e ela correu imediatamente para junto da enferma. Uma condessa que notou as lágrimas nos seus olhos e lhe perguntou o motivo. A enfermeira respondeu:
Estava falando com Jesus, condessa, e chegando bem perto de mim, ele pingou uma gota das suas bênçãos em meu coração. Foi por isso que vieram estas lágrimas. A pobre sofredora pediu então que a enfermeira a ajudasse a encontrar Jesus, e esta fez o melhor que pôde nesse sentido. Alguns dias mais tarde, percebendo que ia descansar, a condessa chamou a enfermeira e lhe disse o seguinte: minha enfermeira, diga para a sua igreja de Berlim que morro sendo adventista do sétimo dia. Essa jovem cumpriu a ordem de ir aonde Deus mandava. A jovem enfermeira alemã nunca imaginou na sua vida que teria uma oportunidade dessas para ir aonde Deus a mandasse. Mas, quando o grande médico a chamou para cuidar da condessa, estava preparada para isso. Está você atenta às oportunidades, grandes ou pequenas, que podem surgir enquanto estiver indo para onde Jesus mandar? Oportunidade é uma combinação favorável de circunstâncias, é uma ocasião conveniente. O caráter que possuímos resulta do que fazemos das oportunidades que se nos apresentam para fazer o bem. Por isso, disse Paulo, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Gálatas capítulo 6, verso 10. A vida está cheia de oportunidades para fazer o bem. Atente para elas, valha-se delas e verá como tudo vai explodir de tanta bondade. Certo dia, andava Jesus pelas ruas de Cafarnaum e se dirigia para a casa de Jairo, um líder judeu cuja filha estava muito doente. Andando por essa vereda de misericórdia, propositadamente, o mestre se pôs no caminho de um outro ser humano muito necessitado, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue muito antigo. Tendo ela ouvido falar de Jesus e das suas obras maravilhosas, o Espírito Santo despertara no seu coração uma grande fé. Quando o grande médico passou pela sua apinhada de gente, ela tratou de chegar bem perto dele e tocou levemente em suas vestes com as pontas dos dedos. Imediatamente ficou curada. Parando depressa, Jesus perguntou: quem tocou em mim? Com lágrimas nos olhos, a mulher confessou que fora ela que havia tocado na sua roupa. E Jesus lhe respondeu: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Em seguida, Jesus continuou seu caminho e, chegando à casa de Jairo, ressuscitou a jovenzinha, dando-lhe nova vida. Que maravilhoso caminhante era ele! É preciso coragem e desprendimento para ir aonde Deus mandar. A palavra coragem vem do vocábulo latino cor, que significa coração. Portanto, se quiser ser bem-sucedido, você tem de pôr o coração no trabalho que fizer. É preciso também que sejamos bondosos, porque só procedendo desta maneira é que iremos para onde Deus nos mandar. Sendo bom amigo dos homens e os ajudando a levar suas cargas, você pode trazer o céu para bem perto deles. Levai as cargas um dos outros, disse Paulo, e assim cumprireis as leis de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Laura era uma menina que ficou impressionada com essas palavras do grande apóstolo. Ao lê-las na inspiração juvenil durante o culto que fizera com a mãe, tomou a decisão de pô-las literalmente em prática. As oportunidades se foram apresentando durante todo o dia, e na classe, por exemplo, viu Júnia, uma jovenzinha que ainda estava com o coração partido por causa da morte da mãe. Por isso, na hora do recreio, quando todos foram para o pátio, resolveu ficar com ela, simpatizando-se muito com o sofrimento da colega. Laura ficou pensando muito na maneira de aliviar a tristeza da amiguinha e resolveu ir até a carteira dela. Lá chegando, assentou-se ao seu lado e procurou consolá-la com palavras de simpatia e de amor. Júnia, cuja cabeça estava escondida nos braços dobrados sobre a carteira, chorava desesperadamente, mas não levou muito tempo para que começasse a sorrir em meio às suas cálidas lágrimas. Quando o sino tocou e os colegas voltaram para a sala de aulas, Júnia olhou feliz para Laura e disse: muito obrigada por ter ficado comigo. Você não sabe como me ajudou e como me fez sentir melhor. Naquela noite, quando Laura e sua mãe conversaram na hora de deitar, a filha disse: mamãe, a senhora tinha razão hoje de manhã. Penso que pude ajudar alguém, levar sua carga e me senti muito bem. Vou gostar mais de ir aonde Deus mandar do que fazer qualquer outra coisa. O calor da verdadeira amizade, escreveu Ellen White, do amor que liga coração a coração, é o antegozo das alegrias do céu. Não quer você hoje levar essa alegria a um coração triste e solitário? Não é preciso ter grande talento nem ser um gênio para ir aonde Deus mandar.
Os homens dotados de um talento podem alcançar uma classe de que os que possuem 2 ou 5 talentos não se podem aproximar. Grandes e pequenos são igualmente vasos escolhidos para levar a água da vida às almas sedentas. Trabalhe cada um sua própria esfera, revestido de sua própria armadura, fazendo seja o que for que possa fazer em sua maneira humilde. Martinho Lutero foi um homem de 10 talentos que Deus usou como instrumento poderoso nos tempos da Reforma, mas quem o levou a Cristo foi Staupitz, um nome quase desconhecido. Hoje, pouco se sabe sobre ele e muito de Lutero. O apóstolo Pedro foi um homem de muitos talentos, uma verdadeira testemunha cristã que levou multidões aos pés do Salvador, e, no entanto, pouco se fala de André, o irmão que o conduziu a Cristo. Todos conhecem o nome de Dwight Moody, o poderoso evangelista que sacudiu o mundo religioso do seu tempo. Mas quem é que sabe algo a respeito do vendedor de sapatos que o convidou para entregar o coração a Deus? Você já ouviu falar de Spurgeon, o grande pregador inglês? Foram milhares os que se converteram pela influência do seu ministério. Já ouviu, porém, falar de Roberto Wiggley, o pastor que pregou o sermão usado para Deus para converter Spurgeon? Uma neta de Wiggley doou os apontamentos desse sermão para o Colégio Spurgeon, em Norwood, na Inglaterra, e lá podem ser vistos por quem quiser. Quando vamos aonde Deus manda, estamos semeando a verdade nos corações humanos. Lança o teu pão sobre as águas, diz a Bíblia, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Versículo 6. Na região banhada pelo grande rio Amazonas, um cristão resolveu lançar literalmente o pão da vida sobre as águas e entregou-se ao trabalho de encher garrafas vazias com folhetos e revistas que continham a mensagem especial de Deus para estes últimos dias. Feito isto, as fechava muito bem com uma rolha e as jogava no caudaloso rio onde, boiando, eram levadas para o Oceano Atlântico. Muitas delas já foram apanhadas em terras longínquas, e já se sabe de pelo menos 4 pessoas que foram ganhas para Cristo dessa maneira. Sem dúvida que as garrafas missionárias já conquistaram outras almas para Jesus. Já pensou alguma vez em fazer tal tipo de trabalho missionário? Não é ele interessante? Eis aqui alguns conselhos importantes para os que tomarem a resolução de ir aonde Deus mandar. Primeiro, os que estão dispostos a ir aonde Deus mandar não têm sempre um caminho fácil à sua frente. Os perigos se escondem à direita e à esquerda. Por isso, fique sempre bem junto ao dever, bem no meio do caminho estreito, onde o diabo não pode esconder suas armadilhas. Evite os desvios. Lembre-se de que uma vida limpa, uma visão correta e um alvo desprendido vão firmar seus pés e evitar que você fique atordoado. 2. Uma lâmpada comum, mesmo sem brilhar, não pode salvar a si mesma, mas os cristãos que brilham por Jesus eliminam os outros e salvam a si próprio. A vida que você dá pelos outros é a que você salva. Por isso, não se detenha, dê e salve a sua vida, porque querer salvá-la poupando a si mesmo e desviando-se do serviço de Deus é perdê-la. Ir aonde Deus mandar é uma atividade revigorante que respira a atmosfera celestial e a leva para dentro da nossa alma e da dos outros. Leia Lucas, capítulo 17, verso 33. O desânimo é pecado para os que desejam ir aonde Deus mandar, e por isso deve ser evitado como a lepra. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. Vocês são embaixadores de Cristo, são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi. Isaías capítulo 43, verso 10. Que grande e santo chamado é esse! Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus em Mateus 28, 20. Nosso mestre é aquele que anda junto com todos os que vão aonde Deus mandar. Lembre-se sempre do que escreveu Paulo em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece.
As tentações vão estar à sua espreita na estrada, mas siga sempre para a frente. Não pare nunca para brincar com o pecado, porque divertir-se com ele é arriscar a vida eterna. Pense nas almas que vai salvar e andar no caminho correto. Se você parar para jogar pedras nos cães do diabo, eles o morderão, mas se os ignorar, todos vão fugir com o rabo entre as pernas. Lembre-se de que uma vida sem propósito é morta. Frances Havergal fez o seu rosto como um seixo para ser uma serva de Deus, e é da sua pena o seguinte verso tirado de um hino que escreveu: Toma os meus pés e faz-os rápidos e belos para ti. É de Isaías a frase seguinte: Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a salvação. Isaías 52:7. Pés formosos, pare hoje à noite diante de um espelho e olhe para seus pés. Não são lá muito bonitos, não é verdade? Contudo, os que vão para onde Jesus manda têm indiscutivelmente os mais formosos pés. Deus o disse e por isso tem de ser verdade. Que seria da vida se você não tivesse pés? A meu ver, só existe uma coisa que seria pior: se não tivesse mãos também. Acontece, porém, que você tem braços, mãos, olhos, ouvidos e língua. Está usando todas essas faculdades para Deus? Para onde seus pés o levam cada dia? Dedica-os constantemente para Deus? Pés dedicados a Jesus não perambulam por teatros e cinemas, mas levam seus donos para os lares dos amigos que nada sabem do Mestre e que estão esperando por quem vai lhes contar sua história de amor. Vivemos numa época em que os astronautas e cosmonautas trilham as distâncias com seus foguetes e naves espaciais, esperando um dia chegar até Marte. As descobertas de hoje e de amanhã estão mudando muito nossa maneira de viver, e espaços ainda maiores aguardam exploração e conquistas. Há engenhos humanos que estão voando para planetas longínquos, e os juvenis de hoje são os cosmonautas de amanhã, os que no futuro próximo vão andar pelos caminhos infinitos da ciência. As grandes nações da Terra estão investindo imensas fortunas na pesquisa de projetos cujo propósito é viabilizar as viagens espaciais, e não é preciso dizer que, com isso, estão acumulando um vasto conhecimento a ser usado na fabricação de armas que vão travar o conflito final da história deste mundo. Estudam-se hoje novas e fabulosas fontes de energia, com o propósito de levar para ainda mais longe as fronteiras do espaço. Contudo, que bem permanente pode resultar das viagens para a Lua ou de excursões para Marte? Que vantagens comerciais poderão advir indo para nosso satélite? Lá não será possível praticar a mineração e nem a Lua poderá servir muito de base militar. Por que então ir até lá? Por que andar nos caminhos que custam tanto dinheiro? Jesus nos chama para que andemos com Ele aqui mesmo na Terra, numa jornada que não nos leva para planeta algum, mas nos coloca diante de pessoas que buscam o Salvador e que querem e podem se unir conosco na grande viagem espacial que os remidos farão dentro de pouco tempo. Essa viagem passará não só pela Lua, mas por todas as estrelas, e vai terminar no paraíso de Deus. Hoje mesmo existe alguém perto de você que precisa da sua ajuda para isso. Quando vamos aonde Deus manda, estamos adaptando ao seu plano e, portanto, podemos aguardar com confiança sua proteção e suas bênçãos. Certa vez, quando Ellen White estava viajando no navio de Portland até a cidade de Boston, desabou uma terrível tempestade, e enquanto todos a bordo ficaram muito atemorizados, ela continuou calma. Ao lhe perguntarem por que não estava com medo, respondeu: Se Deus ainda der um trabalho para eu fazer, não haverá água suficiente que me possam fazer qualquer mal. Não demorará muito para que o tempo da aflição caia sobre o mundo, e então os juvenis que estiverem indo para onde Deus mandar ficarão mais ativos ainda por toda parte. Haverá perseguições, mas coisa alguma poderá deter os que estiverem cheios do Espírito Santo. Todos eles continuarão a contar histórias do Evangelho e a simplesmente anunciar as boas novas da volta de Jesus, que realmente está muito perto. Felizes serão os rapazes e meninas que estiverem vivendo naqueles dias de dificuldades, porque serão transladados vivos para o encontro com Jesus nos ares.
que dia feliz! Que vida extraordinária é a dos que, pela graça de Deus, prometem ir aonde Deus mandar, e prometem guardar a lei e o voto do desbravador, e que prometem ajudar os outros, especialmente os que têm a mesma idade, animando-os a se aprontem para viver com Jesus eternamente. Que vida rica, feliz e cheia de beleza será a sua, se você se encher de coragem, e com a ajuda de Deus disser, pela graça de Deus, prometo. Os homens dotados de um talento podem alcançar uma classe de que os que possuem 2 ou 5 talentos não se podem aproximar. Grandes e pequenos são igualmente vasos escolhidos para levar a água da vida às almas sedentas. Trabalhe cada um sua própria esfera, revestido de sua própria armadura, fazendo seja o que for que possa fazer em sua maneira humilde. Martinho Lutero foi um homem de 10 talentos que Deus usou como instrumento poderoso nos tempos da Reforma, mas quem o levou a Cristo foi Staupitz, um nome quase desconhecido. Hoje pouco se sabe sobre ele e muito de Lutero. O apóstolo Pedro foi um homem de muitos talentos, uma verdadeira testemunha cristã que levou multidões aos pés do Salvador, e, no entanto, pouco se fala de André, o irmão que o conduziu a Cristo. Todos conhecem o nome de Dwight Moody, o poderoso evangelista que sacudiu o mundo religioso do seu tempo. Mas quem é que sabe algo a respeito do vendedor de sapatos que o convidou para entregar o coração a Deus? Você já ouviu falar de Spurgeon, o grande pregador inglês? Foram milhares os que se converteram pela influência do seu ministério. Já ouviu, porém, falar de Roberto Wiggling, o pastor que pregou o sermão usado para Deus para converter Spurgeon? Uma neta de Wiggling doou os apontamentos desse sermão para o Colégio Spurgeon, em Norwood, na Inglaterra, e lá podem ser vistos por quem quiser. Quando vamos aonde Deus manda, estamos semeando a verdade nos corações humanos. Lança o teu pão sobre as águas, diz a Bíblia, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Versículo 6. Na região banhada pelo grande rio Amazonas, um cristão resolveu lançar literalmente o pão da vida sobre as águas e entregou-se ao trabalho de encher garrafas vazias com folhetos e revistas que continham a mensagem especial de Deus para estes últimos dias. Feito isto, as fechava muito bem com uma rolha e as jogava no caudaloso rio onde, boiando, eram levadas para o Oceano Atlântico. Muitas delas já foram apanhadas em terras longínquas, e já se sabe de pelo menos 4 pessoas que foram ganhas para Cristo dessa maneira. Sem dúvida que as garrafas missionárias já conquistaram outras almas para Jesus. Já pensou alguma vez em fazer tal tipo de trabalho missionário? Não é ele interessante? Eis aqui alguns conselhos importantes para os que tomarem a resolução de ir aonde Deus mandar. Primeiro, os que estão dispostos a ir aonde Deus mandar não têm sempre um caminho fácil à sua frente. Os perigos se escondem à direita e à esquerda. Por isso, fique sempre bem junto ao dever, bem no meio do caminho estreito, onde o diabo não pode esconder suas armadilhas. Evite os desvios. Lembre-se de que uma vida limpa, uma visão correta e um alvo desprendido vão firmar seus pés e evitar que você fique atordoado. 2. Uma lâmpada comum, mesmo sem brilhar, não pode salvar a si mesma, mas os cristãos que brilham por Jesus eliminam os outros e salvam a si próprio. A vida que você dá pelos outros é a que você salva. Por isso, não se detenha, dê e salve a sua vida, porque querer salvá-la poupando a si mesmo e desviando-se do serviço de Deus é perdê-la. Ir aonde Deus mandar é uma atividade revigorante que respira a atmosfera celestial e a leva para dentro da nossa alma e da dos outros. Leia Lucas, capítulo 17, verso 33. O desânimo é pecado para os que desejam ir aonde Deus mandar, e por isso deve ser evitado como a lepra. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. Vocês são embaixadores de Cristo, são minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi.
Isaías capítulo 43, verso 10. Que grande e santo chamado é esse! Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus em Mateus 28, 20. Nosso mestre é aquele que anda junto com todos os que vão aonde Deus mandar. Lembre-se sempre do que escreveu Paulo em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. As tentações vão estar à sua espreita na estrada, mas siga sempre para a frente. Não pare nunca para brincar com o pecado, porque divertir-se com ele é arriscar a vida eterna. Pense nas almas que vai salvar e andar no caminho correto. Se você parar para jogar pedras nos cães do diabo, eles o morderão, mas se os ignorar, todos vão fugir com o rabo entre as pernas. Lembre-se de que uma vida sem propósito é morta. Frances Havergal fez o seu rosto como um seixo para ser uma serva de Deus, e é da sua pena o seguinte verso tirado de um hino que escreveu: Toma os meus pés e faz-os rápidos e belos para ti. É de Isaías a frase seguinte: Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a salvação. Isaías 52, 7. Pés formosos, pare hoje à noite diante de um espelho e olhe para seus pés. Não são lá muito bonitos, não é verdade? Contudo, os que vão para onde Jesus manda têm indiscutivelmente os mais formosos pés. Deus o disse e por isso tem de ser verdade. Que seria da vida se você não tivesse pés? A meu ver, só existe uma coisa que seria pior: se não tivesse mãos também. Acontece, porém, que você tem braços, mãos, olhos, ouvidos e língua. Está usando todas essas faculdades para Deus? Para onde seus pés o levam cada dia? Dedica-os constantemente para Deus? Pés dedicados a Jesus não perambulam por teatros e cinemas, mas levam seus donos para os lares dos amigos que nada sabem do Mestre e que estão esperando por quem vai lhes contar sua história de amor. Vivemos numa época em que os astronautas e cosmonautas trilham as distâncias com seus foguetes e naves espaciais, esperando um dia chegar até Marte. As descobertas de hoje e de amanhã estão mudando muito nossa maneira de viver, e espaços ainda maiores aguardam exploração e conquistas. Há engenhos humanos que estão voando para planetas longínquos, e os juvenis de hoje são os cosmonautas de amanhã, os que no futuro próximo vão andar pelos caminhos infinitos da ciência. As grandes nações da Terra estão investindo imensas fortunas na pesquisa de projetos cujo propósito é viabilizar as viagens espaciais, e não é preciso dizer que, com isso, estão acumulando um vasto conhecimento a ser usado na fabricação de armas que vão travar o conflito final da história deste mundo. Estudam-se hoje novas e fabulosas fontes de energia, com o propósito de levar para ainda mais longe as fronteiras do espaço. Contudo, que bem permanente pode resultar das viagens para a Lua ou de excursões para Marte? Que vantagens comerciais poderão advir indo para nosso satélite? Lá não será possível praticar a mineração e nem a Lua poderá servir muito de base militar. Por que então ir até lá? Por que andar nos caminhos que custam tanto dinheiro? Jesus nos chama para que andemos com Ele aqui mesmo na Terra, numa jornada que não nos leva para planeta algum, mas nos coloca diante de pessoas que buscam o Salvador e que querem e podem se unir conosco na grande viagem espacial que os semidos farão dentro de pouco tempo. Essa viagem passará não só pela Lua, mas por todas as estrelas, e vai terminar no paraíso de Deus. Hoje mesmo existe alguém perto de você que precisa da sua ajuda para isso. Quando vamos aonde Deus manda, estamos adaptando ao seu plano e, portanto, podemos aguardar com confiança sua proteção e suas bênçãos. Certa vez, quando Ellen White estava viajando no navio de Portland até a cidade de Boston, desabou uma terrível tempestade, e enquanto todos a bordo ficaram muito atemorizados, ela continuou calma. Ao lhe perguntarem por que não estava com medo, respondeu: Se Deus ainda der um trabalho para eu fazer, não haverá água suficiente que me possam fazer qualquer mal. Não demorará muito para que o tempo da aflição caia sobre o mundo, e então os juvenis que estiverem indo para onde Deus mandar ficarão mais ativos ainda por toda parte. Haverá perseguições, mas coisa alguma poderá deter os que estiverem cheios do Espírito Santo. Todos eles continuarão a contar histórias do Evangelho e a simplesmente
a anunciar as boas novas da volta de Jesus, que realmente está muito perto. Felizes serão os rapazes e meninas que estiverem vivendo naqueles dias de dificuldades, porque serão transladados vivos para o encontro com Jesus nos ares. Que dia feliz! Que vida extraordinária é a dos que, pela graça de Deus, prometem ir aonde Deus mandar, e prometem guardar a lei e o voto do desbravador, e que prometem ajudar os outros, especialmente os que têm a mesma idade, animando-os a se aprontem para viver com Jesus eternamente. Que vida rica, feliz e cheia de beleza será a sua, se você se encher de coragem, e com a ajuda de Deus disser, pela graça de Deus, prometo.